Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez aqui juntos para louvarmos e agradecermos ao nome do nosso Deus. Convido já os irmãos que abram a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 18. A última vez que eu estive aqui com os irmãos foi na vigília. A gente refletiu do versículo 3 até o versículo 11. Hoje a gente vai dar mais um passo à frente, do versículo 12 até o versículo de número 18. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo de número 18. Os irmãos encontraram? Amém? Pedir aos irmãos que acompanhem, eu farei a leitura do texto sagrado e diz assim a palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Está sendo pregado. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Até aqui vamos orar. Bendito Deus Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Mas mais uma vez, clamamos, ó Deus, por Tua misericórdia. Tu que és Deus santo, Tu que és bom. Nós pedimos que Tu uses de bondade, primeiramente, ó Deus, para comigo. Tu conheces as minhas limitações, ó Pai. E tudo que eu quero esta noite, ó Deus, é ser edificado pela Tua palavra e também ser instrumento de edificação para o Teu povo que aqui está. Então, te peço que Tu me uses, ó Deus, para que o Teu povo que aqui está ouça a Tua voz, Senhor, por meio da pregação da Tua palavra. E a eles, ó Deus, trabalha, Senhor, fala os seus corações, segundo a necessidade de cada um. Tu as conheces todas e Tu tens cuidado de nós. Então, nós confiamos na Tua graça e na Tua providência, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, a carta de Filipenses é uma daquelas cartas, como nós falamos na vez anterior, uma das cartas chamada Cartas da Prisão. Paulo está preso em Roma. O motivo da prisão de Paulo não foi nenhum crime que ele havia cometido, mas foi o fato de ele pregar o Evangelho, pregar um outro rei, Cristo Jesus, nesse caso o Rei dos Reis. O fato é que ele está preso em Roma, na sua própria casa. Atos capítulo 16 é o pano de fundo dessa história aqui, e nos diz que Paulo foi autorizado a alugar uma casa onde ele estava em prisão domiciliar, vigiado por soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda oficial do palácio do rei, do imperador. E naquele caso, naquela ocasião, era Nero, o imperador de Roma, neste período. E Paulo então está preso. Os filipenses mandam Epafrodito levar bens materiais e notícias a Paulo, bem como também trazer notícias. Epafrodito vai, visita Paulo, toma conhecimento de tudo o que está acontecendo e também passa a Paulo o que está acontecendo em Filipos. De forma que Paulo então escreve essa carta para fazer algumas coisas, para agradecer, para informar a sua situação, porque os filipenses estavam preocupados com a situação de Paulo,
mas ele escreve também para instruir a igreja. Também, apesar de ser uma igreja, como nós falamos também, uma igreja cuidadora, uma igreja que estava empenhada no cuidado do apóstolo, mas era uma igreja composta por pessoas. E a gente sabe que onde há pessoas, há problema, né? E aquela igreja não era diferente, né? Aquela igreja tinha problemas. Então Paulo escreve basicamente para esses três propósitos: agradecer, informar a sua situação e instruir a igreja quanto a esses problemas que estavam ocorrendo na membresia. Havia algumas discórdias ali, dentre outros problemas. Mas o trecho que nós lemos, Paulo está escrevendo para informar justamente a sua situação para a igreja, para trazer tranquilidade ao coração dos irmãos que estavam preocupados com a prisão de Paulo. Diferentemente das outras igrejas que estavam preocupadas em se unir a Paulo, talvez com medo da sua reputação ser manchada por estar ligado a um presidiário, a igreja de Filipos é diferente. Se une a Paulo mesmo na sua angústia, mesmo na sua prisão. E ela está preocupada não com a sua própria reputação, mas com o que vai acontecer com Paulo e com o que vai acontecer com a pregação do Evangelho, porque afinal de contas Paulo é o apóstolo aos gentios. Paulo é aquele que tinha a responsabilidade, é aquele que recebeu o chamado de Deus para anunciar o Evangelho aos gentios. E a igreja agora está preocupada com o que haveria de acontecer com o apóstolo e com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Paulo, então, nesse trecho que nós lemos, que é um pouco mais extenso, mas nós vamos só até o versículo 18 hoje, ele escreve justamente para trazer essa tranquilidade ao coração dos irmãos. E aí ele vai dizer que tudo, no versículo 12, ele começa dizendo justamente isso. Tudo que tinha acontecido, isso incluía a sua prisão e tudo que havia acontecido em torno desse evento, ele diz, tudo isso tem contribuído não para parar ou para barrar a pregação do Evangelho. Pelo contrário, ele entende que tudo isso contribuiu para a pregação, para o progresso do Evangelho. Então ele está tranquilizando o coração dos irmãos, e do versículo 13 até o 18 ele vai nos dar os argumentos pelos quais ele entende que esses acontecimentos contribuíram para o progresso do Evangelho. E é sobre isso que a gente vai falar esta noite. E eu coloquei um tema aqui para ajudar na fixação aí das informações, que é o seguinte: Deus transforma a diversidade em conquista. Paulo está passando por uma diversidade muito grande. No entanto, ele entende, ele vê essa diversidade como uma oportunidade para o progresso do Evangelho. E ele vai explicar isso. Mas como então Deus transforma a diversidade em conquista? O próprio Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, ele diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E tem uma história curiosa, irmãos, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Um professor da Universidade da Pensilvânia, ele resolveu ler um dos sermões mais famosos de toda a história da teologia, que é o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Jonathan Edwards pregou esse sermão, dizem que pessoas se agarravam às pilastras do templo, do local onde ele estava pregando, clamando pela misericórdia de Deus. Então foi um mover divino, um mover sobrenatural, conversões, muito quando Jonathan Edwards prega esse sermão. Mas aquele professor que resolveu ler em sala de aula naquela universidade o sermão de Jonathan Edwards, ele tinha o propósito de mostrar o quão os puritanos tinham uma retórica ruim. Eles tinham o propósito de mostrar um lado negativo, de apontar pontos negativos na retórica dos puritanos. Portanto, o propósito dele era um propósito ruim, era um propósito negativo. Mas o curioso, ou grandioso nisso, é que ao final da leitura do sermão, um dos alunos daquela universidade se converte a Cristo. O homem não era crente, o homem não era pastor, o homem não era pregador, ele não estava pregando, ele estava lendo um sermão para ridicularizar os puritanos, os cristãos. Ao final da leitura, um dos seus alunos se converte ao cristianismo. Então Deus usa circunstâncias muitas vezes adversas e transforma em conquista, transforma em bênçãos.
É assim que Paulo vê a situação que ele está vivendo hoje. E ele então nos diz que a prisão dele é um desses eventos que em si é ruim, mas que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, transformou em bênção, transformou em conquista. E qual é então? Ele diz aqui no verso 12, ele diz, olha, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo entende que a prisão dele tem contribuído, como falei, não para amarrar a pregação, não para impedir a pregação, não como uma barreira, mas como uma porta aberta. É interessante, Paulo está preso e ele entende que a sua prisão é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Inclusive, essa palavra que ele utiliza aqui, que é traduzida para nós por progresso, é uma palavra muito interessante, porque ela tinha uma ideia, ela era usada para se dirigir, por exemplo, ao exército. O exército que estava em uma jornada bélica, e ele ia abrindo caminhos, seguindo a sua jornada até atingir o seu alvo. É essa palavra, Paulo entendia que nós de fato, cristãos, a igreja de fato é o exército e que deve prosseguir, porque ele diz que as coisas que aconteceram a ele serviram para o progresso do Evangelho. E essa palavra, como eu falei, é uma palavra de uso militar que servia para se referir ao exército nessa conduta, nessa ideia, nessa jornada bélica em que o exército ia abrindo caminhos para alcançar o seu objetivo. Então, diante das adversidades, nós não podemos parar. Paulo entendia dessa maneira. E a partir do versículo 13, ele vai nos dar os argumentos pelos quais ele entende que isso tem aberto porta, que a prisão tem aberto porta para o Evangelho, tem sido servido de ponto de progresso e não de ponto de parada. E a primeira coisa que ele entende é que Deus usou a prisão dele justamente para a proclamação do Evangelho. Versículo 13 diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, por que Paulo entende que a sua prisão serviu para a proclamação do Evangelho? Primeiro, a guarda do imperador está ouvindo a pregação do Evangelho. A prisão de Paulo abriu uma porta inimaginável para a pregação do Evangelho. Jamais se imaginou que o Evangelho pudesse chegar à tropa de elite. A guarda pretoriana era a tropa de elite do exército imperial. Como falei, eram os guardas responsáveis pela segurança pessoal do palácio do imperador. Paulo está sendo vigiado por um homem que se reveza a cada dia, a cada período, havia um período específico de jornada, e ele está ligado por uma corrente curta com um daqueles guardas, mas ele aproveita dessa circunstância para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho a esses soldados. E é interessante, irmãos, alguns historiadores vão falar que o número de soldados que compunham essa guarda era aproximadamente 10 mil. No tempo de Nero, chegava a 16 mil soldados. De forma que Paulo vai dizer que não é isso que ele diz? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. De alguma forma, aquela multidão de soldados, ao se revezarem na vigilância de Paulo está na casa dele, ele foi autorizado a alugar uma casa, ele aluga uma casa, mas ele está sendo vigiado dioturnamente por um soldado ligado a ele por uma pequena corrente. E ele então aproveita essas oportunidades para pregar o Evangelho. Paulo entende que a sua prisão é uma oportunidade, é uma porta aberta para ele alcançar um alvo jamais imaginável. Nenhum outro missionário poderia imaginar alcançar a guarda pretoriana. Paulo agora está dizendo que toda ela tem conhecimento do Evangelho, tem conhecimento da causa da sua prisão. E a causa da prisão de Paulo é o Evangelho de Cristo Jesus. Toda a guarda pretoriana sabe que Paulo está preso não porque cometeu um crime, mas porque ele pregou o Evangelho. Ele, como cidadão romano, a gente lendo Atos, a gente vê lá a história e vê que ele pede para ser levado e julgado pelo imperador. E a porta então se abre.
Ele então prega o Evangelho à guarda pretoriana. Paulo usa sua prisão como meio para alcançar vidas. Paulo usa sua adversidade como ferramenta para pregar aos soldados da guarda pretoriana. Mas ele diz que não apenas os soldados da guarda pretoriana, ele diz, versículo 13 ainda: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Não apenas aqueles que compunham a guarda pretoriana, mas todos que se aproximavam de Paulo. Atos vai nos dizer, Atos capítulo 28, versículo 16, se eu não estiver enganado, ou versículo 28, vai nos dizer que nessa casa muitas pessoas iam ao encontro de Paulo. Muitas pessoas iam à procura de Paulo, e Paulo pregava para essas pessoas, conversava, explicava do Evangelho, e aqueles soldados algemados a Paulo ouviam tanto a pregação do Evangelho quanto a conversa de Paulo com seus amigos. E não apenas eles, mas todos que estavam envolvidos nesse processo de vigilância de Paulo ouviam do Evangelho. Sabe? Paulo é um homem extraordinário, né? Na sua adversidade ele está pregando, no seu martírio ele está pregando, na sua prisão ele está pregando, ele está anunciando Jesus, ele está tornando o nome de Jesus conhecido. Exemplo grandioso para nós. Paulo então diz que a prisão dele é um instrumento para a proclamação do Evangelho. Todos os outros soldados tomaram conhecimento do Evangelho. Sabe o que é interessante? Se nós lermos Filipenses capítulo 4, versículo 22, a gente vai ficar com a impressão de que alguns daqueles soldados se converteram. Quer ver? Alguém leia para nós, Filipenses 4, 22. Quem encontrar pode ler em voz alta para que todos ouçam, por favor. Todos os santos os saudam, especialmente da casa de César. Exatamente. A segunda parte do versículo é interessante. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Quem seriam esses da casa de César? Quem é César? César é o imperador. Quem são esses da casa de César? Não é nem um familiar de Nero. Não é nem um familiar do imperador. Certamente Paulo está se referindo aos soldados, aqueles que tinham contato direto com a residência do imperador. É muito provável que essa pregação de Paulo à guarda pretoriana e a todos aqueles que estavam em volta dele por ocasião do seu aprisionamento lá em Roma, é muito provável que algumas dessas pessoas tenham confessado a Cristo como Senhor. E é muito provável que Paulo esteja se referindo a esses homens. Então, na prisão de Paulo, ele está sendo um instrumento de proclamação, um instrumento de salvação. Está salvando pessoas, está pregando, está evangelizando, está anunciando o nome de Cristo Jesus. Que nós sigamos o exemplo de Paulo e que nós também sejamos instrumentos de Deus. Independente da circunstância, sejamos instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho, para que o nome de Jesus torne-se conhecido. Paulo entende que a sua prisão não é um martírio, mas a sua prisão é uma porta aberta para o Evangelho. A sua prisão é uma porta aberta para que o nome de Jesus seja conhecido por mais pessoas. E ele aproveita essa oportunidade, ele prega, ele anuncia. Aproveitemos, irmãos, as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E Ele tem nos dado inúmeras oportunidades, né? E em circunstâncias muito mais favoráveis, na maioria das vezes. A pergunta é: será que nós temos aproveitado as oportunidades de proclamação do Evangelho? Agora eu falo primeiro comigo mesmo. Será que nós temos aproveitado essas oportunidades de proclamação do Evangelho que o Senhor tem nos oferecido e permitido ter para tornar o nome dele conhecido? Paulo fez isso. Que eu e você também possamos fazer, possamos ser instrumentos para a glória de Deus. Mas Paulo segue, e ele nos dá um segundo argumento pelo qual ele entende que a sua prisão não é um martírio, mas é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. E o segundo argumento ele vai nos dar, vai estar do versículo 14 até o versículo de número 17. E o texto diz assim:
E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com maior desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e confia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo entende então, como segundo argumento, ele nos diz que Deus usou a sua prisão para encorajar a igreja à pregação. Primeiro, a prisão de Paulo foi usada para ele pregar aos os soldados que estavam junto com ele, mantendo-o preso. Paulo prega a essas pessoas. Agora ele entende que a prisão dele foi motivo pelo qual a igreja, especialmente a igreja de Roma, sentiu-se encorajada, despertada a proclamar também o Evangelho. Porque imagina, Paulo está vindo preso de uma outra região, de uma outra cidade, por causa do Evangelho. A igreja em Roma era uma igreja que estava naquele momento meio apática, passando por momentos difíceis. Mas agora eles olham para Paulo e veem uma motivação. Se Paulo está preso, se sacrificou o suficiente para que o nome de Jesus fosse preso, o que os impedia de pregar o Evangelho? O que os poderia impedir de fazer o mesmo? Eles olham então agora para Paulo e veem uma motivação para pregar o Evangelho, e Paulo reconhece isso, é isso que ele nos diz nesses versículos. Ele diz que os irmãos em Roma sentiram-se encorajados a pregar. Versículo 14 e versículo 15, a parte B, é o que ele diz. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso aqui é interessante. Ousam falar com mais desassombro. A palavra desassombro aqui significa, tem a ideia de plenitude, de além do limite. Eles sentiram-se encorajados agora numa coragem sobrenatural. Eles foram agora desafiados por Deus, porque a igreja, irmãos, a igreja de Roma era uma igreja amedrontada. Anos antes, Cláudio havia expulsado judeus e cristãos de Roma. E era uma igreja que vivia sob ameaça. A igreja vivia encolhida, a igreja vivia apática naquele tempo, com medo de aparecer justamente para não sofrer represálias. Mas olha Paulo se expôs, está preso. Essas pessoas agora olham para Paulo e começam a ter uma coragem. Deus começa a encher o seu coração de coragem, começa a desafiá-los ao ponto de elas agora entenderem que não tem mais nada a perder, que elas foram chamadas para pregar o Evangelho. Paulo diz, elas agora sentem-se encorajados a pregar o Evangelho com mais desassombro. Elas estão estimulados, elas estão cheias de motivação, uma motivação santa, alguns pelo menos, ou boa parte deles, a maioria, porque havia um grupo também que estava pregando por outra motivação que a gente vai ver mais à frente. Mas a princípio a igreja sente-se encorajada a pregar o Evangelho. Olha para Paulo, o prisioneiro do Senhor, e dispõe-se a enfrentar o perigo. Não está mais preocupado com o que Nero pode fazer. Não está mais preocupado com as punições que o império podia dar a elas. Elas agora estão preocupadas em agradar a Deus. Elas agora estão preocupadas em se unir a Paulo no seu martírio. Elas agora estão preocupadas em testemunhar juntamente com Paulo, ainda que isso viesse a custar a sua vida. Paulo entende então que a sua prisão serviu de motivação para que aqueles irmãos se sentissem encorajados a pregar o Evangelho. Ele se alegra com isso. Paulo se alegra porque os irmãos agora estão dispostos a pregar o Evangelho. Mas havia um outro grupo que também pregava, sentiu-se motivado a pregar o Evangelho com a prisão de Paulo. Mas as suas motivações eram motivações escusas. Veja os versículos 15, a primeira parte do versículo 15 e o versículo 17. Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e confia. Versículo 17. Aqueles, contudo,
Pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. As minhas cadeias. É quase inimaginável isso, né, irmãos? O apóstolo está preso. A motivação da sua prisão é a pregação do Evangelho. Parte da igreja se motiva a pregar o Evangelho, movido por um enchimento que vem de Deus, e se expõe, vai para a rua e bota a cara, e prega, e se expõe a perigos. Mas outro grupo faz a mesma coisa, mas não pela mesma motivação. Paulo diz que eles pregavam, versículo 15, por inveja e porfia. Eles não tinham o propósito de glorificar a Cristo. Eles não tinham o propósito de tornar o nome de Jesus conhecido. Não era o propósito dele ganhar pessoas para o reino. Eles estavam em competição contra alguém. E Paulo vai dizer no versículo 17 que era contra ele. Paulo. Alguns comentaristas vão dizer, irmãos, que aqueles irmãos foram movidos por inveja, porque Paulo está preso, mas ele é protagonista. Paulo está preso, mas as pessoas não vão à igreja, elas vão a Paulo. As pessoas não vão procurar a liderança da igreja para tirar suas dúvidas, elas vão procurar Paulo. Como já falei, Atos nos diz que muitas pessoas iam à sua procura e ele atendia todas. Ele tinha essa liberdade para fazer isso, embora vigiado pelo soldado. Então as pessoas, ao invés de irem aos líderes da igreja de Roma, iam a Paulo. Isso começou a despertar uma certa inveja no coração daqueles homens. E Paulo diz, olha, eles começam a pregar a Jesus e a motivação deles está equivocada, porque eles estão pregando para se promover. Eles estão pregando para ganhar uma disputa. Estão pregando, como ele diz no versículo 17, insinceramente, por discórdia. Sabe? Não dá para entender, né? É difícil compreender, é difícil entender que alguém possa ter uma conduta assim. Mas isso aconteceu na igreja de Filipe, na igreja de Roma, onde Paulo está. E eles então começam a pregar, e o propósito deles, Paulo diz, é trazer alguma dor, é trazer algum sofrimento a mim, é acrescentar alguma dor ao meu sofrimento que já é grande. Isso é interessante, porque Paulo vai dizer que eles estavam redondamente enganados. E é interessante também que, se você observar o texto, Paulo não repreende a pregação deles. Isso significa dizer, irmãos, que aqueles irmãos, aqueles homens que estavam pregando, ainda que pela motivação errada, estavam pregando o Evangelho. Eles não estavam distorcendo o Evangelho. Olha o que ele diz. Alguns efetivamente proclamam a Cristo. Significa dizer que eles estavam fiéis na pregação. A sua pregação era uma pregação bíblica. Era o Evangelho genuíno. Eles estavam de fato proclamando o Evangelho de Jesus sem nenhuma mistura. Mas o seu interior é que estava errado. O erro não estava na sua mensagem, o erro estava no mensageiro. Então, mesmo aqueles homens em pecado e com motivação errada, foram instrumentos de Deus, movidos pela prisão de Paulo, a proclamar o Evangelho. E é por isso que Paulo vai dizer lá na frente que isso não importa. A motivação não importa, importa que Cristo seja pregado. E é isso que ele vai dizer. Então, tanto os verdadeiros crentes foram motivados a pregar o Evangelho, quanto os falsos crentes também foram motivados a pregar o Evangelho, cada um com motivos. Os primeiros com motivos verdadeiros, genuínos, movidos pelo mover, pelo encher do Espírito Santo. Os outros movidos pela inveja, mas pregaram a mensagem, proclamaram o Evangelho. Então, esses dois grupos foram movidos a pregar o Evangelho. E os verdadeiros cristãos, eles foram movidos e fortalecidos a pregar o Evangelho. Versículo 6, por amor. Versículo 16. Estes, ele está falando dos que estavam pregando pelo motivo certo, ele diz. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Enquanto aquele outro grupo estava pregando, tentando trazer alguma dor a Paulo, ele diz, estão pregando porque tem o objetivo de cooperar comigo.
Eles sabem que é a minha tarefa. Eu fui chamado para esse propósito. Estou preso, impedido de ir para a rua pregar. Eles então estão cooperando com a pregação do Evangelho. A motivação destes homens é o amor pelo Evangelho, é o amor cristão, que deve mover de fato a pregação do Evangelho. Enquanto os outros estavam sendo movidos por um sentimento faccioso, por um sentimento que divide, por um sentimento que traz sofrimento e que traz dor. Mas Paulo encerra nos dizendo que isso não importa. Não importa as suas motivações. Versículo de número 18 diz assim: todavia que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Isso aqui é interessante. Mesmo na prisão, mesmo no sofrimento, a alegria de Paulo não residia no fato de adquirir alguma bênção ou algum bem pessoal. A alegria de Paulo residia no fato de que Cristo estivesse sendo pregado. E por isso é que ele vai dizer que não importa qual era a motivação daquelas pessoas. Paulo não está preocupado com a pregação delas, porque elas não estão distorcendo o Evangelho. Se você ler Gálatas, se você ler 1 Coríntios, especialmente Gálatas, você vai ver o tom que Paulo se refere àquela igreja. Gálatas, especialmente, é a única que ele não dá nenhuma saudação, ação de graça, nada, ele já parte para o ataque, chamando eles de insensatos. Por quê? Porque ali havia distorção do Evangelho, porque ali haviam falsos profetas, porque ali haviam falsos mestres, distorcendo a mensagem do Evangelho. Então Paulo está muito chateado com aqueles irmãos de Gálatas, mas aqui ele não faz nenhuma crítica à mensagem. Por isso ele vai dizer, não importa a motivação deles, desde que Cristo seja pregado. Não importa se eles estão sendo movidos por inveja, por intriga, se eles querem trazer dor ao meu coração. Não importa qual é o objetivo deles, o propósito deles, desde que eles não distorçam o Evangelho. O apóstolo está preocupado com a mensagem de Cristo. O mensageiro é irrelevante. O pregador é irrelevante. Basta nós lembrarmos do Antigo Testamento. Quem foi que Deus usou para falar com Balaão? Foi uma jumenta. O pregador é irrelevante. O mensageiro é evidente que ele deve ter uma vida santa, uma vida no altar, é evidente que ele deve estar em comunhão com Deus, mas se ele não estiver, a mensagem é maior que o mensageiro. É ela que deve ser irretocável. Deus pode usar qualquer pessoa para salvar vidas. Deus pode usar qualquer homem, qualquer mulher para trazer uma mensagem de conforto a determinadas pessoas ou a determinada pessoa. Deus está usando um grupo de homens com motivações erradas, mas trazendo a mensagem certa. Por isso Paulo não está preocupado com a mensagem. Por isso Paulo diz, olha, eles estão pensando que vão trazer dor ao meu coração. Eu me alegro. Isso me alegra. Não o fato de eles estarem fazendo por motivos errados, não o fato de eles estarem pregando o Evangelho. Paulo se alegrava com a pregação do Evangelho, independente da circunstância que ele estava vivendo. Paulo se alegrava com o fato de que Jesus estava sendo conhecido, com o fato de que o Evangelho estava sendo proclamado. Essa deve ser também a minha e a sua alegria maior. As circunstâncias elas vão e vêm, e ninguém está isento de passar por elas. Por isso a nossa alegria deve estar postada em algo superior. E Paulo entendia que a sua prisão era um instrumento de Deus para que o nome dele fosse proclamado. Eu quero encerrar, irmãos, fazendo algumas breves aplicações. A primeira coisa que eu quero destacar e que esse texto nos ensina é que Deus está no controle das circunstâncias. Precisamos entender que Deus está no controle das circunstâncias. Os filipenses pensavam que a prisão de Paulo era um problema para o Evangelho. Os filipenses pensavam que a prisão de Paulo ia servir de barreira para a proclamação do Evangelho. Mas Deus mostra que Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas e usa mesmo essa situação adversa para que o Evangelho progrida, para que o Evangelho seja pregado, para que um público que jamais seria alcançado de outra maneira agora ouça o Evangelho, é a guarda pretoriana. Portanto, Deus está
circunstâncias, por mais que para nós pareça fora de controle, por mais que para nós seja doloroso em alguns momentos, por mais que para nós sejam indesejáveis, Deus está no controle. Esse texto nos mostra que Deus está no controle. Então, descansemos nele. Quando a gente não entender nada, descansemos em Deus. Olhemos para Ele, porque Ele está no controle de todas as circunstâncias. Mas esse texto também nos mostra, irmãos, que Deus pode usar umas situações ruins para nos proporcionar coisas boas. Mais uma vez, o que parecia ruim para Paulo, ele encerra o texto dizendo: eu me alegro, eu me regozijo. A palavra que ele usa nem é alegrar-se, é regozijar-se, que é uma alegria extrema, uma alegria plena, acima do normal, acima do comum. Paulo está preso, sofrendo, as dores estão presentes no seu corpo e talvez na sua alma, mas ele está feliz, porque o seu alvo está além daquela circunstância. O seu alvo está além daquele momento que ele está vivenciando. Então Deus, Ele usou aquela circunstância que era adversa, mas conservou a alegria no coração de Paulo. Conservou a alegria no coração de Paulo. Ele faz o mesmo conosco. Apesar das situações adversas, Deus conserva a alegria em nosso coração. Esse texto também nos ensina que Deus pode nos usar em todas as circunstâncias para sermos bênçãos a outras pessoas. Quem mais precisava de consolo naquele momento era Paulo. Mas ele não está orando a Deus pedindo por ele. Ele não está... Embora ele tivesse no seu coração a esperança de sair daquela prisão, o que não aconteceu, mas ele não está murmurando, ele não está chorando, ele não está reclamando. Ele está sendo instrumento de Deus para que outras pessoas ouçam o Evangelho, para que outras pessoas conheçam Jesus. Ele está sendo boca de Deus para aquela tropa inteira, para todos que estavam ao seu redor. Ele está proclamando o Evangelho de Jesus. E por fim, irmãos, esse texto também nos ensina que nós não devemos murmurar diante de ou durante as tribulações, mas confiar que Deus tem um propósito em cada situação que a gente passa. Deus tem um propósito, embora a gente não entenda. Paulo conseguiu vislumbrar que o propósito pelo qual ele estava passando isso era para que o Evangelho pudesse progredir naquela cidade onde a igreja estava apática. Mas muitas vezes que acontece, coisas que acontecem na nossa vida, nós não sabemos, nós não compreendemos. Mas o que acalma o nosso coração é que Deus tem um propósito. Isso deve acalmar o meu coração, isso deve acalmar o seu coração. Deus tem um propósito. Mesmo que a gente não entenda, Deus tem um propósito. Paulo entendia isso, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na prisão de Paulo, Deus tem um propósito na minha dor, Deus tem um propósito na sua dor, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, em todas as circunstâncias que nós vivemos. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E quero encerrar justamente com o texto de Romanos, capítulo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém, queridos? Possamos descansar nessa verdade. Deus é aquele que cuida de tudo. Deus é aquele que está no controle de tudo. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Bendito Deus Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Grande és tu, Pai, digno de louvor e de glória. Teu nome é exaltado entre as nações. A palavra nos diz que o teu nome, a tua glória, Senhor, enche toda a terra. Porque em todos os cantos dessa terra, Senhor, há alguém glorificando, exaltando o teu nome. Por isso nós te louvamos, ó Deus, te louvamos pela tua palavra bendita, que traz alimento, Senhor, à nossa alma, que nos exorta, que nos revigora, que nos anima, que traz alento ao nosso coração, Pai. E esta noite, Senhor, tu nos ensina que precisamos confiar em Ti, apesar das adversidades.
Tu és aquele que está no controle de tudo. Tu és aquele que arquitetou todas as coisas com o propósito de teu nome ser glorificado. Nós precisamos descansar nisso, Senhor. Saber que nós somos servos, instrumentos teus, e que tu nos usa segundo a tua vontade. Teu servo, o apóstolo Paulo, passando por momentos difíceis, foi instrumento de glória para o teu nome. Que cada um de nós possamos, em todas as circunstâncias, sermos instrumentos de glória para o teu nome. Que pessoas possam vir a conhecer o teu nome por meio do nosso lábio, por meio do nosso testemunho, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Queremos ser instrumentos teus para que o teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração. Perdoa, Senhor, quando nós falhamos, quando nós duvidamos, porque somos assim, somos falhos, pequenos, temos uma visão limitada, mas Tu és um Deus todo-poderoso. Então, Deus, consola o nosso coração e nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua verdade e a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.